nós falaremos de um dos macronutrientes secundários que são muito pouco falados em relação aos demais, mas que tem grande importância para o metabolismo vegetal. Além disso, ele possui uma grande dinâmica no sistema solo-planta-atmosfera, de forma semelhante ao observado para o nitrogênio, sofrendo dessa forma inúmeras transformações. Nós falaremos do enxofre. A principal fonte de enxofre no solo vem de um mineral denominado pirita, também conhecido como ouro de tolo. Logicamente, por visualmente parecer se aparentar bastante com o ouro verdadeiro. Essa pirita nada mais é do que um sulfeto de ferro, ou seja, um mineral contendo enxofre na forma de sulfeto associado a íons de ferro. Além disso, muitas rochas podem ser ricas em enxofre, como os evaporitos. Os oceanos também são conhecidos por serem grandes reservatórios de enxofre no planeta. Bom, o enxofre ele tem um ciclo extremamente dinâmico e, de forma semelhante ao observado ao nitrogênio, é também um ciclo em grande parte mediado por micro-organismos. Além disso, é um elemento requerido em quantidades pelas plantas semelhantes ao observado para o fósforo. Entretanto, a sua dinâmica no solo é um pouco menos complicada do que o fósforo, e exatamente por isso que ele é aplicado em quantidades inferiores a este. Uma coisa bastante curiosa é que o enxofre, geralmente na forma de sulfato, ele possui uma alta mobilidade no solo. Por outro lado, dentro da planta, essa mobilidade já é extremamente reduzida. Vamos conhecer um pouco mais sobre o ciclo desse elemento. Então, começaremos aqui com o centro da fonte de enxofre para as plantas, diretamente disponível para as plantas, que é a solução do solo. O enxofre pode chegar nessa solução do solo por diversos caminhos. O primeiro deles é pela própria aplicação de fertilizantes, também pesticidas nos quais eles estão presentes, não em todos, em alguns, e também pela deposição atmosférica, uma vez que ele pode estar presente na forma de gases. Então, esse enxofre geralmente é adicionado ao solo na forma de sulfato. Outra forma de disponibilizar o enxofre para a solução do solo é por meio da mineralização da matéria orgânica. Nós veremos daqui a pouco que a matéria orgânica é um importante compartimento de enxofre no solo. E o contrário também pode acontecer. Da mesma forma que nós observamos sobre a relação carbono-nitrogênio e os critérios de mineralização e mobilização, o mesmo é válido para a relação carbono-enxofre, que nós veremos logo mais a seguir. Bom, essa solução do solo também pode sofrer, claro que em caráter muito menos expressivo, a dessorção daquele sulfato que foi adsorvido especificamente, ou seja, formando complexos de esfera interna, troca de ligantes ou desenvolvimento de ligações covalentes com a superfície dos óxidos de ferro e alumínio. O contrário disso seria a adsorção, ou seja, esse sulfato que está na solução do solo, ele passa a ficar indisponível porque estará ligado ali à superfície desses óxidos. Além disso, como nós falamos agora há pouco, a pirita e outros minerais também que são fonte de enxofre no solo podem vir a sofrer intemperismo e também disponibilizar uma quantidade significativa desse nutriente para a solução. Dessa forma, fazendo com que haja quantidade que a planta possa absorver e assimilar. A partir desse momento, quando a planta assimila esse enxofre, ele passa a fazer parte da biomassa vegetal e ele poderá voltar para a matéria orgânica assim que essa planta se tornar um resíduo, assim que ela encerrar o seu ciclo e voltar a ser um resíduo sobre o solo. Outro processo de saída do enxofre do sistema é por meio de lixiviação. Como nós falamos anteriormente, o sulfato ele tem uma mobilidade expressiva no solo, fazendo com que ele seja facilmente carreado para as partes mais inferiores do perfil. Outra forma de perda é também a perda superficial por erosão. Nesse caso aqui, a perda não só do enxofre, mas também de todos os elementos que estejam ali presentes na solução do solo e também no complexo de troca. Uma outra situação bastante interessante para o enxofre é que, dependendo da disponibilidade de componentes na solução do solo, ele pode vir a se precipitar, tá? Ou voltar à solução por meio da dissolução.
Quando ele se precipita, ele forma o que nós chamamos de enxofre não lábil. O que significa isso? Que ele passa a não estar disponível para a planta. Então, significa que ele não está nem no complexo de troca, na forma de sulfato, e nem na solução do solo. Ele está indisponível porque formou precipitados. E dois exemplos desses precipitados são a alunita e a basaluminita. Outro fato interessante é que, dependendo da disponibilidade de oxigênio desse local, o enxofre presente na solução do solo, ele pode vir a se tornar esse gás aqui, tá? O gás sulfídrico, que é extremamente tóxico. Nós vamos falar um pouco mais dele a seguir. Então, como isso acontece? Vamos pensar o seguinte, nós temos aqui na tela dois ambientes. O primeiro deles é um ambiente anaeróbico, sem presença de gás oxigênio, e o segundo em verde, um meio aeróbico. Em que situações o meio anaeróbico pode ocorrer? Em caso de solos com drenagem imperfeita. Nesse caso, podem ser solos encontrados na parte baixa do relevo, em sopés coluviais ou colúvio-aluviais, locais inundados e locais compactados que estão em regiões, né, sujeitas a chuvas contínuas. Então chove bastante, é uma grande intensidade de chuva, não havendo tempo aí por conta da drenagem imperfeita que essa água escoe rapidamente, fazendo com que pelo menos por um período significativo de tempo esse solo esteja inundado ou pelo menos com baixíssima disponibilidade de oxigênio. Então nessas situações o que acontece? Esse enxofre ele será reduzido. O que significa isso? Ele passa a receber elétrons provenientes da atividade microbiana no solo. Então, a partir do momento que ele é reduzido, o estágio mais reduzido do enxofre é o sulfeto, tá? Nessa forma aqui, ele tende a reagir com os prótons presentes na solução do solo, formando então esse H2S, que está na forma de um gás, tá? À medida que ele vai se reoxidando, ele passa a forma de enxofre elementar, até que ele chega na forma de S2+. E ele passa a formar aqui os tiosulfatos. Nós temos aqui o tiosulfato, que é um exemplo de óxido de enxofre, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos solos com drenagem perfeita, ok? Eu faço uma correção aqui no slide. Nessas condições, nós temos solos com drenagem imperfeita e não temos aqui condições de inundação ou compactação. Então, fica aí a correção para vocês. Nesse caso, os solos eles são bastante aerados, com boa infiltração, rápida drenagem, havendo grande disponibilidade de oxigênio. Então, à medida que vai aumentando a disponibilidade de oxigênio, vai aumentando também o estado de oxidação desse enxofre, até que ele passe para dióxido de enxofre, posteriormente para a forma mais comum e mais conhecida e também que é a forma assimilável para as plantas, que são os sulfatos, tá? Então, à medida que a disponibilidade de oxigênio reduz, essa equação tende para a esquerda. À medida que a disponibilidade de oxigênio aumenta, essa equação tende para a direita, o que é mais desejável, porque nós teremos então enxofre na forma de sulfato. E nós não queremos enxofre sendo reduzido, porque nós sabemos que o último estágio dessa redução é a formação aqui do ácido sulfídrico. E esse ácido sulfídrico, ele tem um cheiro bastante característico e é exatamente ele que caracteriza aquele odor dos mangues, tá? É exatamente por conta da presença desse enxofre sendo reduzido e esse H2S sendo, então, volatilizado para a atmosfera. Então, quais são as principais formas de enxofre encontradas no solo? Nós temos a principal de todas, que é a orgânica. Lembram-se que eu falei no slide sobre a dinâmica, o ciclo do enxofre? E a matéria orgânica é um compartimento muito importante para a disponibilidade, para as formas de enxofre no solo, porque de 60% a 90% do enxofre no solo estão presentes como componentes da matéria orgânica, compondo aminoácidos, proteínas, dentre outros. Além disso, ele poderá estar na forma inorgânica, geralmente em solos agrícolas aerados com drenagem perfeita, na forma de sulfato, ou como enxofre elementar. Esse enxofre elementar, ele tende a ser transformado para sulfato, pessoal, à medida que ele vai se oxidando no solo. Então, ele precisa, para se transformar em sulfato, da atividade microbiana. Em alguns casos, esse pequeno delay, esse pequeno caminho existente entre
A transformação do enxofre elementar até ele se tornar sulfato é utilizado nas tecnologias de fertilizante de liberação controlada de enxofre. Porque se você joga toda aquela quantidade de enxofre no solo, a chance dele ser lixiviado é muito grande, porque como nós falamos, é um íon que tem altíssima mobilidade, pode ser facilmente carreado para as partes mais inferiores. Se parte desse enxofre é aplicado no fertilizante na forma de enxofre elementar, ele precisa esperar que haja essa atividade microbiana, fazendo com que haja oxidação, então, desse enxofre elementar, transformando-o em sulfato. Então, isso leva um certo tempo, fazendo com que haja disponibilidade paulatina de enxofre no solo. E a forma gasosa, como nós já falamos anteriormente, nós temos aí o H2S, o ácido sulfídrico. Vários fatores afetam o teor de matéria orgânica, e quase todos eles estão relacionados com o teor de matéria orgânica, como nós falamos, um importantíssimo compartimento de enxofre, uma importantíssima fonte de enxofre no solo. Consequentemente, as taxas de mineralização e mobilização e também os fatores que influenciam nessa atividade microbiana e, consequentemente, nas taxas de mineralização e mobilização, também vão influenciar, sendo os principais a umidade e a temperatura. Quanto mais umidade, desde que não em excesso, tá? Desde que não atrapalhe a disponibilidade de oxigênio, quanto mais umidade, maior a taxa de mineralização. E o mesmo vale para a temperatura, claro que dentro dos limites aceitáveis ali para que ocorra uma saudável atividade microbiana no solo. Além disso, o teor de argila também pode influenciar. Em solos muito arenosos, por exemplo, esse enxofre ele pode ser facilmente lixiviado para as camadas subsuperficiais. E atividade microbiana, justamente porque grande parte das transformações sofridas pelo enxofre no solo são mediadas pela atividade microbiana. Então, quando você tem solos com baixíssima atividade microbiana, com diversidade reduzida ou limitada de micro-organismos, com certeza o ciclo do enxofre também será prejudicado. E aí nós poderíamos listar quais são as principais transformações que o enxofre passa no solo. Então, as entradas seriam basicamente da deposição atmosférica e fertilização das culturas, aplicação de pesticidas, as reações de mineralização e imobilização na matéria orgânica, enfatizando que eu coloco aqui a imobilização, porque ela não representa uma saída definitiva do enxofre no solo. Ela representa apenas uma indisponibilidade temporária, fazendo inclusive com que haja uma redução da possibilidade de lixiviação desse enxofre no solo. A dissolução, quando ocorre a dissolução dos precipitados, como os exemplos que eu dei no ciclo do enxofre, quando eles se dissolvem, a dissolução, esse enxofre ele volta a ser disponibilizado na solução do solo. O intemperismo dos minerais contendo enxofre, como a pirita, e aí nós temos alguns tipos de saída. A erosão, que é válida para todos os nutrientes, lixiviação de enxofre na forma de sulfato, volatilização do enxofre na forma de ácido sulfídrico, a adsorção específica na superfície dos coloides, principalmente os óxidos de ferro e alumínio, também a precipitação e a exportação pelas culturas. Bom, sobre o enxofre na solução do solo. Aqui nós teremos em solos aerados, pessoal, a maior parte dos solos agrícolas, nós teremos então enxofre na forma de sulfato, ok? Então eu peço que vocês se atentem aqui ao que nós falamos no slide anterior, relembrando que nós temos aqui um pequeno erro no nosso slide, então desconsiderem isso aqui. No verdinho nós temos drenagem perfeita e não temos solos inundados e compactados. Voltando aqui, o enxofre na solução do solo, ele pode facilmente, lembrando que ele é um ânion, certo? Um ânion divalente, ele forma facilmente pares iônicos com outros cátions, como cálcio, magnésio e potássio. Isso pode ser benéfico e maléfico dependendo da intensidade, tá? Essa formação de pares iônicos é exatamente a estratégia utilizada no processo de gessagem. A gessagem é um processo que não corrige o pH do solo, mas torna as camadas subsuperficiais do solo mais propícias para o crescimento de raízes, tá? Então, como isso acontece? Esse sulfato, ele forma pares iônicos com cálcio e ele desce para as camadas subsuperficiais, onde geralmente é mais ácido e tem uma maior quantidade de alumínio. Quando há a descida desse sulfato junto com cálcio, lá embaixo ele se dissocia novamente, indo cálcio para um lado
e o sulfato para o outro. Nesse caso aqui, então, vai havendo um aumento da concentração de bases, cálcio, magnésio, potássio, sódio, em subsuperfície, fazendo então com que as raízes possam crescer melhor, uma vez que, pelo aumento de bases, houve a redução da concentração total do alumínio nas camadas subsuperficiais, tá? Esse sulfeto formado aqui, gente, em solos inundados ou muito compactados, ele é muito tóxico, tá? E ele é conhecido também como gás de pântano, justamente pelo motivo que nós já falamos anteriormente. Ele tende a reagir com o ferro, se esse ferro estiver disponível no solo. Se há essa reação, isso é desejável, porque então ele deixa de ser um gás e acaba formando pirita. Essa pirita, pessoal, esse mineral, ele acaba ficando no solo, indisponibilizando praticamente o enxofre, porque mesmo após a reoxidação do solo, essa pirita ela não tende a se desfazer, tá? Então, é desejável por um lado, porque há a redução do enxofre na sua forma tóxica, mas é indesejável por outro, porque pode ser uma perda irreversível de enxofre no solo. Em solos inundados, então, esse enxofre ele vai ser reduzido para essa forma aqui do gás sulfídrico, tá? Por conta da atividade microbiana. O enxofre ele pode ser também absorvido especificamente e não especificamente. Não especificamente é quando não há uma troca de ligantes, não há um contato físico entre esse sulfato e a superfície dos colóides. Nesse caso, nós dizemos que esse sulfato ele está presente no complexo de troca de ânions, tá? Então, ele está na CTA, ou seja, é uma absorção não específica, porque é apenas uma atração eletrostática, não houve contato físico e, portanto, não houve formação de ligações covalentes, como ocorre na adsorção específica, tá? De forma bastante semelhante para o fósforo, o sulfato ele também pode ser absorvido na superfície dos óxidos de ferro e alumínio, são aí dois grupos importantes de minerais de argila nos nossos solos. Geralmente, quando há uma maior competição, uma maior disponibilidade de fosfato na solução, a absorção específica do sulfato ela será reduzida porque o fosfato ele tem preferencialidade na superfície dos colóides, tá? Então pode ser reduzida pela competição com o fosfato. Essa absorção ela pode ser influenciada pela mineralogia, como nós já vimos. Nós temos aí uma sequência de afinidade, de preferencialidade de absorção do sulfato. Então, o que tem mais afinidade e maior chance de formar essa troca de ligantes, essa ligação covalente irreversível, são os óxidos de alumínio, seguidos depois pelos óxidos de ferro e, por último, a caulinita. O teor de argila também irá influenciar, principalmente se grande parte dessa argila for composta por esses minerais que nós citamos aqui. E outros ânions presentes também. Vejam só, como eu acabei de falar, há uma sequência de preferencialidade de adsorção no solo, tá? Então, na presença de fluoreto, que é algo bastante raro, nós teremos, então, ele sendo absorvido em detrimento dos demais. O fosfato, ele é absorvido em detrimento, preferencialmente absorvido em detrimento do sulfato, que, por sua vez, é mais preferencial do que o nitrato, que por sua vez possui semelhança aqui na sequência de preferencialidade com o cloreto, tá? Teor de matéria orgânica também, uma vez que essa matéria orgânica ela pode atuar como fonte, se há baixos teores de matéria orgânica, a chance que esse sulfato ele seja mais absorvido. Se há mais matéria orgânica, pode ser que ele seja mais incorporado à matéria orgânica do que absorvido ou sendo transferido para outro compartimento. E o pH também por conta das cargas variáveis do nosso solo, ora formando carga positiva, ora formando carga negativa. O enxofre orgânico, que é o maior compartimento de enxofre no solo, ele é bastante influenciado pelos processos mediados pelos micro-organismos heterotróficos, que são os processos de mineralização e imobilização. Então, seguindo o mesmo raciocínio que nós falamos amplamente da relação carbono-nitrogênio, nós seguimos aqui também para a relação carbono-enxofre, sendo o limite 200. Acima disso, nós teremos a predominância de um em detrimento do outro e assim sucessivamente. Relembrando que esse enxofre orgânico,
À medida que ele vai sendo decomposto, ele vai sendo liberado na forma de gás. Se esse gás é liberado em um solo que tem boa aeração, rapidamente a atividade microbiana vai convertê-lo em sulfato, que por sua vez poderá então ser absorvido pelas plantas. Caso esse ácido sulfídrico, esse gás sulfídrico, ele seja liberado para um solo inundado com baixíssima disponibilidade ou nenhuma disponibilidade de oxigênio, o que vai acontecer? Grande parte vai ser liberado para a atmosfera, uma outra parte vai reagir com ferro se houver disponibilidade desse íon, formando então o sulfeto de ferro que nós conhecemos como pirita. Então nós temos aí esses compartimentos. Então percebemos que o enxofre ele pode se comportar de várias formas no solo, dependendo aí das condições edafoclimáticas disponíveis. E uma vez então disponível para a planta, esse enxofre ele será absorvido, tá? E aí nós entenderemos qual é o processo de absorção, transporte, metabolismo e redistribuição desse enxofre na planta. Então, basicamente, esse é o resumo do caminho que o enxofre passa. Então, eu coloquei aqui um exemplo de adição via fertilizante, mas poderia ser qualquer um daqueles outros. Ele vai sofrer dissolução e liberação, e esse enxofre ele estará, então, para que seja absorvido, ele estará na solução do solo na forma de sulfato. Ele chegará na raiz por fluxo de massa e um pouquinho aí de contribuição da interceptação radicular. Ele chega na raiz na forma de sulfato e é exatamente nessa forma que ele será absorvido e entrará na raiz, tá? Uma vez já absorvido, ele será transportado para a parte aérea também na forma de sulfato, onde ele será assimilado e passará a fazer parte ali da matéria seca, exercendo as suas funções. Então, conheceremos um pouco agora sobre como se dá o processo de absorção desse enxofre na planta. A preferencial forma de absorção do enxofre, como eu já disse, é na forma de sulfato. Pode-se também ocorrer na forma de aminoácidos, principalmente cistina e cisteína, que são os aminoácidos que contêm ali enxofre. Há evidências de plantas absorverem também o SO2 atmosférico, tá? Por meio dos estômatos. Mas por enquanto são apenas evidências, tá? As formas preferenciais de absorção, como já falamos, o sulfato, e os mecanismos de absorção. Primeiramente, é passivo, ali entre os espaços intercelulares e também nos plasmodesmos, né, nos portões da parede celular, e depois ele é ativo da endoderme até o xilema. E aí, então, entrando ali no xilema, inicia-se o processo de transporte para a parte aérea desse enxofre. Esse transporte ele será predominantemente na forma absorvida e ele vai ter exatamente esse caminho aqui até chegar no xilema. No xilema ele sofre então um transporte passivo a longa distância, seguindo ali o fluxo da corrente transpiratória. Então, chegando na parte aérea, o que vai acontecer? Esse enxofre vai ser metabolizado. Então, primeiramente, ocorre uma redução assimilatória desse enxofre. Nós temos aqui a transformação do sulfato no sulfeto, tá? Para a formação da cisteína, um aminoácido rico em enxofre. Essa redução assimilatória é um processo de alta energia, porque ela gasta, em cada uma dessas equações, nós podemos ver um gasto de 14 ATPs, tá? E tem um alto poder redutor, porque vai exigir aí por volta de 8 elétrons, tá? Em alguns casos, não há necessidade de redução assimilatória do sulfato, ele será utilizado exatamente nessa forma, tá bom? Então, após a formação dessa cisteína, começa a haver então a formação de outros aminoácidos também e a incorporação do enxofre nesse tecido vegetal. Então, vai formar aí, por meio da produção de aminoácidos, as proteínas, tá? Os sulfolipídios e as coenzimas. Os produtos formados, então, serão os aminoácidos, 90% dos aminoácidos têm enxofre, proteínas, sulfolipídios, coenzimas, glutationa, dentre outros. Lembrando aí que a glutationa é um excelente antioxidante, tá? É um componente do sistema de defesa antioxidante da planta. Então, ele auxilia aí na resistência da planta a estresses bióticos e abióticos, porque ela acaba reduzindo a presença de radicais livres dentro do metabolismo vegetal.
Então, vamos aí agora para as funções, as principais funções do enxofre na planta. O primeiro deles é estrutural. Como nós já vimos, uma quantidade bastante expressiva de aminoácidos tem enxofre na sua composição. Logicamente, esse enxofre estará presente em todas as proteínas, tá? Dos aminoácidos, nós podemos citar a cisteína, a cistina, a metionina. E das proteínas, uma das mais relevantes para o metabolismo vegetal seria a ferridoxina, que é de extrema importância no processo de fotossíntese. Nós temos também participação na estrutura de vitaminas e coenzimas, presentes no grupo sulfidrilo destas, tá? E temos ésteres também que compõem os sulfolipídios. Bom, esses sulfolipídios eles estão presentes na membrana, principalmente nas membranas do tilacoide, ou seja, aquela estrutura presente lá nos cloroplastos. Então, mais uma vez, algo do enxofre relacionado ao processo fotossintético. E aí a gente percebe que a fotossíntese é um dos processos beneficiados pela correta aquisição de enxofre pela planta. Além disso, haverá participação na respiração, na síntese de proteína e nos processos relacionados ao nitrogênio. Na respiração, esse enxofre ele acaba contribuindo porque ele compõe muitas coenzimas que estão ligadas ao metabolismo de carboidratos e proteínas no processo de respiração. Sobre os processos relacionados com o nitrogênio, o enxofre participa na metabolização desse nitrogênio. Então, ele vai participar na conversão desse nitrogênio na forma de aminoácido, que ainda não é um nitrogênio proteico, em nitrogênio proteico. E aí a redistribuição, uma vez que esse enxofre ele chegou na parte aérea, já exerceu a sua função, em caso de deficiência, como é que a planta vai reagir a essa deficiência? Como nós falamos lá no primeiro slide, o enxofre ele tem pouquíssima mobilidade no floema. Então, a sua redistribuição vai ser baixíssima, tá? Nós temos uma pouca mobilidade de enxofre das folhas velhas para outras partes da planta. E isso vai se refletir na sintomatologia de deficiência desse nutriente, tá? Então, em caso de deficiência de enxofre, quais são os principais sintomas que nós observaremos? Ele pode ser semelhante ao nitrogênio, que é essa clorose generalizada. O que é uma clorose generalizada? Tanto as nervuras quanto o limbo foliar estão bastante amareladas. Então, muito parecido com o nitrogênio. Qual a diferença? O nitrogênio é um nutriente extremamente móvel na planta, portanto, essa manifestação iniciará nas folhas velhas. O enxofre, por outro lado, é um nutriente muito pouco móvel na planta, portanto, esse sintoma de clorose iniciará nas folhas jovens, tá? Pode haver também inibição da fixação biológica de nitrogênio, clorose generalizada nas folhas jovens, enrolamento das margens das folhas e plantas raquíticas e com internódios curtos. Em caso de excesso, o que a gente pode observar? Efeitos semelhantes ao da salinidade, ou seja, excesso de sais na solução do solo. Então, nós teremos plantas pouco desenvolvidas, coloração verde escura e senescência prematura das folhas. Então, vamos ver um pouco agora sobre como se manifesta essa deficiência do enxofre nas plantas. Então, nós temos aqui do milho, inicia-se com uma clorose, há também o dobramento aqui das margens das folhas. Aqui em algodão também observamos clorose, cana-de-açúcar também uma clorose. E aqui em soja nós conseguimos ver um crescimento bastante reduzido dessas plantas. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para ver nesta aula sobre o enxofre, seu comportamento no solo e na planta. Eu aconselho agora que vocês acessem todo o material de estudo disponível, tanto a literatura indicada, quanto os materiais lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês estejam, então, com esses conceitos bastante claros na mente e não tenham dificuldade no mesoconteúdo de recomendação de adubação. Bons estudos, pessoal!